Boa noite a todos. Eu vou pedir permissão aos senhores e às senhoras para fazer um agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, ao ECAC, seus dirigentes, seus trabalhadores, a todos vocês, pela grande alegria de eu hoje estar aqui, pois há 40 dias atrás eu fui submetido a uma dolorosa e delicada cirurgia do pulmão esquerdo. Eu perdi metade do pulmão esquerdo. Por isso terei que falar com a voz mais baixa, a pedido da minha querida companheira, que me acompanha em todas as palestras e que está aqui presente, e que tem sido um anjo tutelar na minha vida nesse momento difícil em que eu não falei da dor dos outros, pois eu senti a própria dor e a fragilidade humana que atinge a todos nós. Dito isto, eu venho falar sobre a violência. A violência é a marca registrada, repito, da criatura humana. O que o homem, ao longo da história humana, da história da civilização, o que o homem tem praticado de mal ao longo de todo esse tempo? Violência. Violência e mais violência. Não vos esqueçais, Caim matou Abel. Seria lá no começo da história do mundo, as guerras de conquistas, as guerras por território, as guerras por poder, por cobiça, por dinheiro. Qual é a história do homem, se não nesta parte obscura, nesta sombra da alma e do coração humano, tem sido o quê? A violência. Enquanto o ser humano for violento, enquanto a criatura humana usar da violência, eu peço perdão, um infinito perdão aos grandes doutrinadores da doutrina espírita, a quem eu rendo as minhas homenagens, quando falam que nós estamos próximos de um planeta de regeneração. Evidentemente que nenhum deles dimensiona o tempo, esse próximo. Que tempo é esse? É isto? 1 século? 10 séculos? 500 mil anos? Olha a história do homem. Nós tínhamos as legiões romanas que conquistaram o mundo
Antes, as legiões da Macedônia, de Alexandre da Macedônia, que deram verdadeiros banhos de sangue. As legiões de Napoleão Bonaparte. A Primeira Guerra Mundial foi uma verdadeira carnificina. O sangue jorrava nas trincheiras, as cidades eram arrasadas. Na Segunda Guerra Mundial, foi um verdadeiro horror. A mortandade atingiu mais de 50 milhões de pessoas entre civis e entre os combatentes. Hoje, nos nossos tempos, nós temos a guerra na Ucrânia, as lutas entre judeus e palestinos. Mas, meus irmãos, não é a violência, não está apenas nos livros e na televisão. A violência está em nossas casas. Ou por acaso não é violência, a violência doméstica? Por acaso não é violência a maldade, uma briga, uma irritação, uma grosseria que nós temos com um vizinho, um amigo, um conhecido, um desconhecido? Vindo de Porto Alegre para Canoas, e não é preciso ser de Porto Alegre para Canoas, é em qualquer lugar desse país e de tantos outros. As pessoas vivem enjauladas com grade, com medo de quê? Do furto, do assalto e da morte. O ser humano, ele tem esta mancha escura na sua alma e no seu coração, que é uma violência desmedida. E esta violência, ela vai nos conduzir a quê? A nada. Aliás, muito mais que nada, a provações e expiações e sofrimentos. Enquanto existir violência e produzir dor no próximo, o planeta Terra não será um mundo de regeneração. Poderão existir epidemias. O mundo teve epidemias terríveis, a gripe espanhola. Agora, para falar do nosso tempo, a Covid, que atingiu tantas pessoas. Umas matou, outras ficaram com sequelas terríveis. A criatura humana, ela, infelizmente, pelos seus atos, ela tem um longo percurso, uma longa distância, um longo caminho até acessar, depois das sucessivas vidas, os mundos melhores, mais aperfeiçoados e mais felizes. Meus irmãos, minhas irmãs, não vos enganeis. Há bondade no mundo. Existe solidariedade no mundo. Mas a bondade e a solidariedade ainda estão em pequena dimensão, em pequena monta. A maldade, o poder, a cobiça, o poder mal administrado, mal usado, a cobiça, o egoísmo,
toda a gama de sentimentos maus, as más inclinações das pessoas, elas, invariavelmente, elas vão desembocar em violência. A violência não é apenas eu agredir uma pessoa, eu atirar e matar uma pessoa. A violência é aquela violência silenciosa, aquela violência melíflua, aquela violência escondida que muitas pessoas praticam dentro da sua própria casa, na sociedade, no clube, nas instituições em que massacram as pessoas, a violência da calúnia, a violência da injúria, a violência da difamação. A violência me faz lembrar o grande escritor Humberto de Campos, numa obra belíssima, e que tem uma das histórias, que é uma ficção, mas é muito bonita, Humberto de Campos Espírito, em que ele fala lendas da guerra, o encontro de Deus com um velho e sábio pastor. E Deus pergunta ao pastor que notícias podia dar dos homens, da terra. E o pastor fala das mazelas humanas. Ele fala daquilo que o homem tem praticado, de ruim, de mal. E Deus fica tão surpreso e ele diz: então só há um remédio. Vamos buscar nas regiões infernais um monstro cego e surdo e insensível. E esse monstro, ele habitará a terra até que o homem se regenere. O nome do monstro é a guerra. Nós somos um país que felizmente tem esse lado muito bom, que não é a guerra com um inimigo externo, um outro país. Nós vivemos uma paz entre as nações que estão próximas ou distante de nós. Mas eu pergunto aos senhores e às senhoras, já se deram conta da guerra interna, da terrível guerra que nós brasileiros vivemos ao ligar o rádio, ao ver televisão, ao ler as notícias de jornais, dos assassinatos, dos homicídios, dos latrocínios, dos horrores que se pratica em termos de violência nesse país. E poderão me dizer, mas em muitos países do mundo, sim, em muitos países do mundo existe isso. Mas os países mais adiantados, proporcionalmente, é infinitamente menor o índice de assaltos, assassinatos, latrocínios e mortes. Lamentavelmente, a miséria humana, ela se instalou no coração do homem. E, meus amigos, Kardec tem uma passagem belíssima que ele, o grande codificador do Espiritismo, que eu gostaria de dizer com as palavras dele, que para mim são palavras de uma sabedoria e de uma certeza que elas não devem ser ouvidas pelos nossos ouvidos,
Elas devem penetrar no nosso coração e na nossa alma, para que nós compreendamos isto que ele diz, que é, por assim dizer, um roteiro de luz a iluminar as nossas vidas. Ou então, nós ficamos indiferentes, viramos as costas, e aí a nossa vida, ela continuará em sombras e sem uma solução. Kardec diz: a lei de amor, justiça e caridade nos fala em amarmos aos nossos irmãos tanto quanto a nós próprios, não desejarmos o mal e até mesmo aliviarmos as dores que acabrunham o nosso próximo. Ao refletirmos sobre essa lei, compreenderemos por que ainda precisamos de provas ou expiações para que a evolução humana se processe nesse planeta. Quantas vezes a descumprimos? Quantas vezes não a praticamos ao longo das sucessivas existências? Para esses débitos acumulados ao longo das sucessivas vidas da alma, somos convocados amorosamente ou compulsoriamente a saldar. Essas dívidas começam a ser saldadas sempre a cada renascer da alma. Meus irmãos, minhas irmãs, a cada nascimento de cada um de nós, nós que estamos aqui num planeta, porque não existe nessa sala, em nenhum lugar do mundo, existe espírito perfeito. Todos os espíritos que estão vivendo na Terra, todos, sem exceção de um sequer, são espíritos imperfeitos. Uns com um grau de imperfeição muito acentuado, outros com um grau de imperfeição reduzido, bastante reduzido, mas a imensa maioria são espíritos imperfeitos. Quando a dor, o sofrimento se abater na vida de qualquer um de vós, saiba que lá atrás, todos aqui viveram. Não existe um espírito que esteja aqui, nesta sala, me ouvindo. Não existe um espírito que venha ao mundo pela primeira vez. Todos nós aqui estivemos no passado, nas existências transatas. Todos nós. E a contabilidade divina, ela anota, ela marca. Ninguém foge ao grande livro de débitos e créditos. O que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de mal. E a criatura humana ainda não se libertou desse câncer maldito, desse câncer doloroso, desse câncer hediondo. Este sim um crime hediondo, porque ele liquida com as esperanças, ele fulmina com as vidas, que é a violência. Orai e vigiai. É o conselho de Cristo. Orai e vigiai. Senhores, senhoras, adquiram o hábito da oração. A oração na qual o ser humano se conecta com Deus
E ele roga a Deus, pede a Deus proteção. É a grande conquista humana. A maior conquista humana não foi do Império Romano, não foi do Império Britânico, não foram das hordas bárbaras, dos vikings, não foram dos países poderosos que tiveram guerras e suplantaram, e tiveram domínios e vantagens econômicas. Essas conquistas todas, elas foram conquistas que apenas mostraram ainda o primarismo da alma humana que rasteja ao nível das emoções. A maior conquista humana, a grande conquista humana, a conquista que nunca nós a perderemos, é a conquista da paz. A paz é a suprema bênção da criatura humana. A paz, ela é irmã gêmea do amor. O amor, uma palavra tão deturpada nos dias de hoje, quando o amor genuíno e verdadeiro, o amor que Jesus, que veio ao mundo amando do Pai, para nos ensinar o amor que perdoa, o amor que compreende, o amor que tem paciência, o amor que evita a violência. Assim, meus irmãos, agradecendo a atenção de vós, pedindo escusas pelas forças que sinto estão me faltando nesta hora para prosseguir, mas com uma única certeza, a certeza de que eu trouxe um pouco da minha emoção, da minha visão de mundo e também dos diálogos que todos os dias, todos nós devemos ter e temos com Deus. Que Deus nos inspire, que Deus nos dê bom ânimo para, num momento de irritação, num momento de grosseria de alguém conosco, de irritabilidade, nós possamos suspirar fundo e se lembrar que uma das maiores violências que a Terra assistiu foi a crucificação, a via dolorosa de Jesus, que a tudo suportou em silêncio. E ao ser pregado na cruz, naquele momento em que ele foi pregado na cruz da vergonha, naquelas duas traves, aquele silêncio, aquela resignação, aquele amor dele se transformaram em asas de luz que o levou para junto do Pai, para a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na mesma jornada, no mesmo caminho, na mesma direção.
superando as más inclinações, deixando de lado o egoísmo, orgulho, interesses outros que não sejam viver uma vida reta, uma vida em paz. E nós estaremos marcando a nossa estrada com essa luz que jamais vai se apagar, que é a luz do amor junto a Jesus e junto a Deus. É tudo que eu vos desejo, e que a violência seja sempre um monstro que nunca deva chegar próximo do nosso coração. É tudo o que o meu coração deseja a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.